para ele falar um pouco de como que é essa trajetória, né? Como é que você, não sei, a gente não combinou nada, né? A gente está se vendo agora, né? Então eu só chamei ele para vir e ele está aqui. Cadê a sua esposa? Tudo bom? Ele. Então, obrigado por estarem aqui. Fala, Alan, pô, que legal, hein? Fala Pois aí, é. como é que foi hoje? Ué, hoje foi muito bom, né? Sempre, né? É a quarta ou quinta vez que eu estou vendo a peça. E a primeira coisa é um privilégio, né, gente? 18 anos, uma peça em cartaz, isso é uma coisa rara, um feito heróico. Eu sei que isso não é para qualquer um, não. A minha pesquisa, ela começou no início da primeira década do século XXI. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, eu percebi que tinha uma grande profusão de monólogos, de espetáculos solos, né? E eu queria saber por que estava acontecendo esse tipo de coisa. Né? Por que essa grande popularização de monólogos, espetáculos solos? Claro, tinha a questão econômica, né? Que é mais barato ter um ator em cena do que um grande elenco. E a partir daí eu comecei a pensar em fazer um festival de solos. Consegui a aprovação na Lei Rouanet, uma grana boa, na época era R$300 mil, eu não consegui captar. Fiquei 2 anos tentando captar, não consegui, fiquei super frustrado. E eu estava vendo assim, 50 espetáculos solos. Eu tinha uma lista, né, de quais espetáculos eu poderia fazer. Fazer assim, levando para a produção desse festival. E aí o Júlio estava incluído nesse grupo aí, dessa lista que eu estava preparando para esse festival. E aí eu tinha um material tão grande, assim, né, ali, de experiências, né, de tantos espetáculos solos, e aí eu resolvi fazer esse trabalho, né, com mestrado, né, na UFMG. E aí o Júlio, eu falei para o Júlio, ó, Júlio, vou utilizar a sua peça como um exemplo dessa popularização dos monólogos no Brasil. Ao mesmo tempo eu queria entender o que era monólogo, por que tinha muito preconceito contra o monólogo e era muito pouco estudado, tanto na academia quanto também tinham algumas questões que os próprios atores, né, e grupos teatrais tinham uma dificuldade de lidar com isso. Então, com essa curiosidade inicial, eu desenvolvi esse trabalho, fui desde lá da Grécia procurando entender, né, das teorias de teatro até chegar ao Júlio como exemplo desse grande fenômeno cultural no Brasil. Né? E o Júlio foi tão generoso, ele me passou todo o material que ele tinha, todas as críticas, me liberou o vídeo, e também tive a grande colaboração da Alessandra Vanucci, que foi sensacional também. Fizeram entrevistas para mim, atualizações, e assim, foi muito prazeroso, porque eu tinha realmente essa vontade de querer mostrar para as pessoas de quanto os monólogos espetáculos solos também podem ter diversas versões, e também tem profundidade artística, sabe? Porque uma coisa que eu queria combater é esse preconceito que existia contra o monólogo. Dizem que o monólogo, tem gente que fala que o monólogo até hoje não é teatro, né? Claro que eu também procurei diferenciar o que é stand-up, o que é solilóquio, o que é uma parte. E eu também procurei diferenciar monólogos e espetáculos solo. Eu entendi que monólogo é um gênero e apresentação de um ator com um personagem. E espetáculo solo eu defini como um gênero e como um ator fazendo vários personagens, que é o caso do trabalho do Júlio. É mais ou menos isso. E ao mesmo tempo eu estudei técnicas, quais as técnicas que o Júlio utilizou, né? Os ritmos, as pausas, repetições, as onomatopeias são famosas, né, Júlio? Mais ou menos isso. E acaba sendo também um breve histórico, né, do panorama brasileiro sobre monólogos. E é um livro gostoso, eu sou jornalista, procurei não ficar tão acadêmico, tão especificamente técnico, e eu creio que vocês podem gostar. E o livro está à venda por R$30. Preço de custo, tá, gente? Menos para a cadeira D15, né? Que levou. Menos para a pessoa que levou. A não ser que ela quer comprar de presente também. É mais ou menos isso. Júlio, eu queria perguntar para você, como foi que você lidou com a pandemia durante essas apresentações? Eu sou jornalista, né, gente? Sou curioso, mas tem que perguntar. Ainda, né? Mas enfim.
particularmente, com relação ao trabalho, foi muito complicado, né? Porque foi 1 ano e meio sem trabalhar praticamente, né? De março de 2020 a outubro de 2021, eu fiz praticamente nada de trabalho efetivo para... Como repertório. Então, o que eu consegui fazer, dentre as coisas, eu fiz 2 apresentações online ao vivo desse espetáculo na Casa 136, que é a casa nossa, que é a casa do Fernando, aqui no Ipiranga, em Laranjeiras. Tem uma sala de 30 metros quadrados, que a gente estava fazendo justamente uma mostra de solos, uma mostra de solo brasileiro, que cabia até 50 pessoas em 30 metros quadrados para fazer um solo. E era um espaço que fazia um espetáculo, assim, um espaço de 2,5 por 2,5, né? O público ali, assim, 2 fileiras. E durante quando começou a pandemia, a gente estava no meio da terceira mostra, tinha feito já 2 edições, tinha sido a primeira em 2017 no Teatro Serrador, em 19 e em 20 a gente estava fazendo lá na Casa da 136. E aí foi aquilo que todo mundo viveu, né? Então, dentro do trabalho, a gente conseguiu fazer 2 apresentações, teve essa tentativa, né, essa reinvenção das maneiras de fazer teatro e todo mundo tentando fazer online, pelo Zoom, então, tudo era novo, né? A forma de transmissão, então foi uma busca, uma necessidade. A gente fez 2 vezes, em 2 situações, uma foi num festival e depois eu fiz uma terceira vez, que aí eu viajei, ainda na pandemia, foi a única vez que eu fiz o espetáculo transmitido e com gente assim, uma aqui, outra ali, tinha umas 30 pessoas num teatro de 300 lugares. E aí foram essas 3 apresentações. Eu fiz 2 curtas também, que eu produzi em casa também, na casa que eu morava. Mas foi bem complexo, né? Foi bem complexo. Foi bastante tempo sem efetivamente trabalhar. Também foi uma descoberta para todo mundo, né? Essa coisa de dar oficina online e tal. E depois, agora com a reabertura, né, a gente pôde retomar a vida. Mas, de fato, o espetáculo ele vem sendo feito há 18 anos em continuidade. Há alguns anos eu fiz, mais de 100 apresentações. Nos primeiros anos eu fazia mais de 100 apresentações no ano. Eu chegava em dezembro, eu tinha a agenda fechada até dezembro, muito espetáculo mesmo. Viajando para o exterior e viajando para vários festivais. E o espetáculo foi o tempo todo sendo fruto de observação nossa e renovação de detalhes. Claro, a linguagem dele é essa, né? O figurino foi mudando também, ele virou um figurino mais que eu pudesse chegar. Teve um momento em 2016 que eu queria chegar na rua junto com o público e fizemos esse figurino, que era o irmão desse. Na verdade, eu perdi o figurino no Uber. O cara não devolveu, então eu perdi inteiro o figurino, ano passado. Aí em uma semana, de uma semana para outra, naqueles 2 dias eu fiz com o figurino velho que eu tinha e com roupa emprestada do marido, da bilheteira. Ele saltou do Uber e o negócio ficou no Uber. Enfim. Aí esse aqui foi feito às pressas e eu usei pouco ainda. E aí é isso, né? Sem apego à roupa e sem apego ao espetáculo mesmo na forma dele. Você deve ter visto diferença atualmente, desde o ano passado, a gente fez algumas inserções de veja vocês a imaginação desse camarada, veja vocês a ingenuidade desse camarada, que a gente julgou que fosse oportuno mostrar diferenciar, né, trazer para dentro do espetáculo uma reflexão ainda mais, separar mais o teatro, o personagem, do ator e da atualidade, inserir o contexto. Então, assim, a gente achou por bem fazer esses pequenos apartes e isso me deu um certo conforto de ser um pouco mais honesto com algumas questões que eu estava incomodado, entendeu? Então não era uma autocensura, mas sim uma revisão em termos de atualizar o contexto do espetáculo, que é esse, né? A história é horrorosa. As pessoas riem. Hoje foi um espetáculo que eu julgo que foi muito feliz, né? Eu estava muito tenso para fazer esse espetáculo hoje, porque eu não faço desde abril, né? Eu fiz outros espetáculos esse ano. Então, desde abril, eu me apresentei no Uruguai, no festival. Eu fiz uma versão em espanhol, feita pela
tradução pela Florência Santana, que não sei se está aí agora, mas enfim, veio fazendo, fiz no Chile e tal, mas estava tenso, né? 5 meses sem fazer o espetáculo, então eu fiz um ensaio aqui, um primeiro ensaio. Normalmente eu gosto de fazer 2 ensaios, um para mim, que é um de recuperação do trabalho assim, mais essencial, onde eu paro muito, eu erro, eu volto pro texto e tal. São 18 anos, mas eu preciso lutar com ele. E aí, na segunda-feira, anteontem, eu falo assim, eu preciso de um cristão para sentar na minha frente. Aí eu escalo com um amigo, falo assim, o que você vai fazer amanhã de tarde? Tá de castigo. Felizardo, hein? Oi? O amigo felizardo, hein? Eu chamo de espectador privilegiado, né? Tem que ficar ali, fica com o texto ali e tal. E eu faço um a vera, exatamente como eu fiz hoje só para uma pessoa. E é fundamental fazer, né? Porque seria uma falta de respeito com o espetáculo e com o público chegar despreparado, né? Como eu falei, eu sou o guardião do espetáculo, e o espetáculo ele precisa de uma energia, ele precisa de uma qualidade que não passa pelo pensamento na hora, né? É você fazer o que você sabe que tem que fazer. E a memória desse espetáculo, do texto, é muito física. E ela está muito associada a uma qualidade de energia também, né? Então, você viu lá em Milagres, né? A gente estava fazendo um filme lá em Milagres, e eu sempre levo o meu figurino quando eu faço cinema, ainda mais um filme feito em locação e tal. Eu falo assim, vai que! Aí estávamos em Milagres, no interior da Bahia, né? Não, na verdade foi em Brumado, né? Apresentou lá então? Brumado. Aí a cidade ali super... A gente troca com a cidade, vivendo a cidade vivendo o filme. Aí eu falei, olha galera, eu tô com um espetáculo aí. Chegar um lugar, a gente bota a galera da técnica do filme, o pessoal da equipe do filme para assistir e convida a população. Aí foram umas 200 pessoas. E era assim, um galpão com um negócio. Aí eu fui lá, a gente acendeu a luz que tinha luz fria mesmo. E pá, né? Fizemos um negócio. E é muito legal isso, né? Você tem um espetáculo que cabe na mochila, né? Mas assim, já na mala, né? Agora, é um privilégio e é uma responsabilidade também, né? Então, se hoje eu faço 18 anos com esse espetáculo, é porque de algum modo ele quer estar vivo, né? Você vê assim, eu fico muito emocionado quando eu vejo assim, pessoas voltando e pessoas fazendo esse número de pessoas que veio hoje, né? Lotou a casa, né? É incrível. O teatro de 204 lugares estava praticamente lotado, e a gente vai fazer, inclusive, 2 apresentações com Libras, dia 21 e dia 27, com formação, com o pessoal que faz formação de Libras da UFRJ, que nos procurou para fazer esse treinamento. Então, é um espetáculo que tem esse aspecto, né? É tudo muito, assim, cabe tudo, né? Cabe tudo mesmo, né? Então, mas assim, o espetáculo tem que ter sentido fazer, né? E aí, para isso, fala, Toninho. Deixa eu te perguntar, primeiro, eu acho o seu trabalho extraordinário, e eu acho que, assim, os diretores de cinema tinham que vir te assistir, porque eu acho que essa narrativa sonora, eu sou um técnico de som, né? Eu fico fascinado com a força da sua interpretação e com a força que o teu som conduz e muda o clima. Eu acho fabuloso, né? E o que eu queria perguntar era sobre essa história mesmo, né? O Darifo criou esse texto, ou é uma coisa que ele soube? Não, na verdade, quando eu falo do Cabeça de Vaca, é porque ele se baseou muito na narrativa do Cabeça de Vaca. Quem já leu Naufrágios e comentários do Cabeça de Vaca identifica muito essa trajetória que o Darifo repercorre, e que com muita picardia. Idade média, né? Ele pega e ele traz um personagem, ele cria um personagem fictício chamado João Padan. João Padan, quem conhece a Itália, Padan se refere como se fosse um cara do interior, assim, né? Um cara sem maior instrução, na época das grandes migrações para o litoral.